pessoal, eu sou a Paloma Destro, sou UX Writer no momento. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho, né, dos conhecimentos que eu fui amealhando aí. Vamos pensar desde 2018, 2019 a respeito da linguagem inclusiva, quando eu passei a usá-la de fato no meu dia a dia enquanto revisora de textos e carreguei para mim agora no meu fazer de UX Writer. Estou muito feliz, agradeço muito a toda a equipe da Bots Brasil por essa excelente oportunidade da gente falar hoje desse tema tão importante. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, estou com uma blusa marrom e preta, e no meu fundo está o tema de diversidade e inclusão aqui da Bots Brasil, que é laranjinha. Então, a gente vai começar conversando hoje sobre a linguagem inclusiva, né? Meu bot é inclusivo? Como escrever para todas as pessoas? E aí, o que a gente vai conferir hoje? As origens da discussão sobre língua e gênero. Eu acho importante começar com isso para a gente poder ter embasamento real, para a gente saber se é uma discussão recente ou de onde ela vem, há quanto tempo isso vem sendo percebido, para a gente poder ter base para conversar, poder ter base para debater, até para defender esse posicionamento e construí-lo da melhor forma possível. Depois a gente vai ver o que é a linguagem inclusiva, se ela é a mesma coisa ou não que a linguagem neutra de gênero, e eu vou trazer aí umas boas práticas, umas dicas para colocar a linguagem inclusiva para funcionar no bot de vocês. Então, meu convite agora é a gente fazer uma viagem no tempo. A gente vai começar nos séculos 17 e no século 18, quando navegadores, exploradores perceberam que lá na Ásia, na África, nas Américas, na Austrália e no Pacífico, homens e mulheres se comunicavam de forma diferente. E aí, no século XIX, novas pesquisas foram feitas para saber se essas diferenças de comunicação permaneceram no período pós-colonização. E verificaram que sim, que elas ainda existiam. A forma como mulheres e homens se comunicavam nesses locais era diferente. E aí, no século XX, a gente tem nos Estados Unidos e em alguns países da Europa o surgimento de novas pessoas pesquisadoras a respeito dessa questão do gênero na linguagem. E uma delas é a Robin Lakoff, que em 1975 publica o seu livro Language and Woman's Place. E lá nesse livro, ela traz que as diferenças linguísticas e comunicativas, elas têm base nos diferentes papéis que os homens e as mulheres vão desempenhar na sociedade. E aí ela coloca que a mulher, ela é alvo de discriminação linguística. É importante fazer uma pausa aqui para a gente explicar que esses estudos, essas origens, elas vão trazer, né, essa diferença de gênero masculino e feminino. Então, a gente vai se referir a esses dois gêneros. Mas a gente vai ver que a linguagem é inclusiva, não é à toa. Então, ela vai incluir todas as pessoas. A gente sabe que atualmente nós temos mais gêneros, mas nesse primeiro momento aqui de retrospecto histórico, a gente vai falar desses dois. Mas a gente sabe que agora tem muitos mais e por isso que essa linguagem é tão bacana que vai incluir todo mundo. Voltando então na Lakoff, ela vai falar que a discriminação linguística da mulher vai ocorrer de duas formas. A primeira é pelo modo como ela é ensinada a usar a língua. Dependendo das palavras que a mulher escolhe falar, que ela usa no cotidiano, ela é muitas vezes taxada. Se ela é muito dama, se ela é muito lady, ela até coloca, ou se ela é pouco feminina. Por exemplo, se a mulher usa palavras grosseiras, palavrões, tem muita gente que a julga como rude, como mal educada, chamam até de masculina. E se os homens fazem uso dessas mesmas palavras, muitas das vezes eles são vistos com uma masculinidade positiva, se afirmando perante seus pares. Então ela começa a ver essa primeira forma de discriminação linguística com a mulher. A segunda é o modo como a própria língua é usada para tratar a mulher. Lakoff coloca para a gente que o homem ele é definido linguisticamente por aquilo que ele faz. A mulher ela é definida em função da sua sexualidade, da relação que ela tem com os homens. Por exemplo, até hoje, em 2022, quando a gente vai preencher um formulário
e aí coloca lá nosso estado civil, ou então o pronome de tratamento. Se eu não sou casada, eu sou tida como senhorita. Se eu sou casada, eu sou chamada de senhora. Então, a forma como a sociedade vai me tratar está atrelada a uma questão de matrimônio meu com o homem, ou agora a gente sabe que não só, mas antigamente mais com o homem. E aí começa a se perceber o machismo das gramáticas, que eles chamam de machismo, que é utilizar o masculino genérico como o necessário para tratar um conjunto de pessoas. Então a gente vai usar o eles, o todos, para se referir a um grupo que tem mulheres, homens, diversas pessoas diferentes. Um outro machismo é usar o homem com H maiúsculo no lugar de falar humanidade. Então a gente vai percebendo essas nuances da língua. E aí a gente vem com um sociólogo, o Lester Ward, que ele cunha o termo androcentrismo, que significa o quê? O homem como foco de análise do todo. Então, não só o que o homem faz, mas o que ele diz e o que ele é vai ser parâmetro para eu analisar todo o restante. A Judith Butler, em 2007, nas suas pesquisas, ela mostra que, em termos linguísticos, a mulher ela não tem qualquer relevo ou representação numa linguagem que seja marcadamente masculina. Então, ela coloca que a linguagem ela tem dois aspectos, um que é muito positivo e outro que não é bom. O positivo, a linguagem ela dá voz a todas as pessoas, mas por outro lado, ela pode ajudar a instituir e até a marcar uma hierarquia. Quando a gente fala lá do machismo na linguagem, o masculino genérico, a gente está marcando uma hierarquia. A gente está invisibilizando as mulheres e os outros gêneros presentes na sociedade. A língua não só reflete, mas também transmite e reforça estereótipos e papéis considerados adequados para mulheres e homens em uma sociedade. E aí a gente começa a perceber, os pesquisadores e as pesquisadoras começam a perceber a existência de um sexismo na linguagem. E esse sexismo vai ser percebido com os estudos feministas da década de 60, que constatam que as mulheres estão em desvantagem na língua. Um exemplo, quando a gente teve a primeira mulher a assumir a presidência da República do nosso país, ela passou a ser denominada de presidenta. Naquela época, muitas pessoas utilizavam isso de forma pejorativa, essa fala, achavam desnecessário utilizar esse vocábulo. Só que o substantivo presidenta, ele está dicionarizado, é o feminino de presidente, que não havia sido utilizado até o momento em larga escala no nosso país, porque nunca uma mulher tinha ocupado esse posto. Mas ele é tão válido quanto vereadora, prefeita, governadora, senadora, mas na época foi tido como motivo de chacota se referi-la a ela como presidenta. E aí, muitas palavras no nosso português, elas têm um tom muito pejorativo quando se refere à mulher e o oposto ao se referir ao homem. E aí, eu fui nos basilares, homem e mulher. Busquei no dicionário Michaelis o significado de homem e pensei alguns aqui pra gente. Lá eles colocam, né, o homem que já chegou à idade adulta, o homem feito, adolescente do sexo masculino que atingiu a virilidade, homem dotado de atributos considerados másculos, como coragem, determinação, força física, sinônimo de macho. Ser humano caracterizado por sentimentos, virtudes, indivíduo que goza da confiança de alguém. Muitas coisas positivas. Vamos ver então como que a mulher é definida pelo mesmo dicionário. Pessoa adulta do sexo feminino, sinônimo de rabo de saia, racha, rachada. Adolescente do sexo feminino após a primeira menstruação, quando passa a ser capaz de conceber e se distingue da menina. Pessoa do sexo feminino de classe menos favorecida, em oposição à senhora. Senhora casada, lembra? Pessoa do sexo feminino após sua primeira relação sexual, aquela com quem o homem tem relação estável, mas sem vínculo legal. Mulher sendo sinônimo de amante, de concubina e de mulherzinha. Então, por que usar a linguagem inclusiva? Porque o que não se nomeia não existe.
e utilizar o masculino como genérico tornou invisível a presença das mulheres na história, na vida cotidiana e no mundo. Como eu falei, aqui a gente fala mulher e homem, esses dois, gênero feminino e masculino, mas quando a gente usa o masculino genérico para falar de todo mundo, a gente está deixando de fora uma galera que precisa ser incluída nas nossas comunicações. E aí a linguagem inclusiva, ela é conhecida também como uma linguagem não sexista, é uma comunicação que não invisibiliza ou exclui nenhum grupo, nenhuma pessoa, é uma comunicação que não provoca modificações no nosso idioma, porque ela usa a versatilidade e a riqueza que a nossa língua já tem. E aí uma dúvida que é muito comum. A linguagem inclusiva é a linguagem neutra de gênero? Elas são iguais? Não. Essa é a resposta. Por quê? A linguagem neutra ou não binária, que ela também é conhecida assim, ela propõe a alteração do nosso idioma, com o uso do e, do x e do arroba na desinência de gênero. E também propõe mudança nos pronomes elu, delu, ile, dile. Inclusive séries, por exemplo, da Netflix mais atuais, que têm personagens não binárias, a própria legenda já está vindo com essas modificações. É um movimento global, mas é uma alternativa linguística que traz essas mudanças. E por isso ela levanta algumas questões que a gente precisa analisar. A primeira é a difusão. Não é ainda uma forma de comunicação muito difundida entre toda a população. Então ela pode excluir algumas pessoas. Ela não é lida corretamente por softwares, leitores de tela. Então, pessoas que se utilizam desses softwares também podem ter dificuldade de entender essa comunicação. Ela não inclui pessoas que tenham dislexia, que tenham alfabetismo elementar ou que estejam aprendendo sendo alfabetizadas. E algo que ainda se pensa muito é a questão dos próprios pronomes possessivos, meu, minha, pronomes indefinidos, algum, alguma, artigos definidos e artigos indefinidos, o a, o e o uma, como que eles ficariam nessa mudança linguística que a linguagem neutra vem propor. É claro que é algo que está em discussão, como eu disse, é algo global. O idioma espanhol, por exemplo, também já está estudando isso, vendo como trazer essa linguagem neutra. Só que a gente sabe que a língua falada do dia a dia, ela acompanha a sociedade, então ela evolui muito rápido. É o que o Marcos Banho, linguista, traz no livro A Língua de Eulália. A língua voa, a mão se arrasta. A linguagem do cotidiano, a falada, ela evolui com a gente. A mão aqui é a gramática normativa, ditada pela Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Ela se arrasta. Demora esse processo de mudança oficial da linguagem, ele é muito demorado. Então, a gente não pode esperar que isso aconteça, que isso seja registrado para a gente incluir todo mundo na nossa comunicação. Então, a gente pode sim usar o que a nossa língua portuguesa já tem para tornar nossos produtos, nossos bots muito mais inclusivos. E aí vocês podem estar pensando, né? Mas o que meu bot tem a ver com tudo isso? Em 2022, até o momento, a gente tem 58 mil robôs de conversação atualmente no Brasil. E eles já trocaram 4 bilhões e meio de mensagens com pessoas. E, em média, por mês, são 3 mil pessoas com as quais esses bots conversam. Cada chatbot. E aí, gente, a gente precisa conversar com todas essas pessoas. É mandatório. Todo mundo que conversar com o nosso bot tem que se sentir incluído, tem que se sentir incluída, acolhido e acolhida. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso? Eu separei algumas dicas bem práticas, bem simples, para a gente colocar aí no nosso trabalho. A primeira, a gente pode utilizar conjuntos. Então, em vez de eu falar, vou enviar sua solicitação aos nossos funcionários, eu vou falar, vou enviar sua solicitação à nossa equipe. A gente pode ocultar pronomes pessoais ou artigos sempre que for possível fazer isso. Então, em vez da gente falar, adicione os participantes para criar a turma, a gente fala, adicione participantes para criar a turma. A gente oculta aí o artigo. Essa aqui é regrinha de ouro da linguagem inclusiva, que já está sendo
muito utilizada, muito difundida, inclusive quando a gente vai falar em UX, e aí a gente vai traduzir, né, para a experiência da pessoa usuária. Não é mais de bom tom falar experiência do usuário. Então, gente, vamos usar e abusar do termo pessoa ou pessoas. Ainda não consegui localizar nenhum funcionário para falar com você. Ainda não consegui localizar nenhuma pessoa para falar com você. A gente pode preferir substantivo e adjetivo comuns de dois gêneros. Então, em vez da gente falar você foi fantástico nesse desafio, a gente pode falar você foi fenomenal nesse desafio. A gente pode trocar eles, aqueles, por quem, alguém. Então, por exemplo, se o cidadão pede informações, a gente poderia dizer se alguém pede informações. Fica muito mais inclusivo. Essa aqui é outra regrinha de ouro nesse universo dos bots que a gente está inserido, onde a gente utiliza linguagem conversacional, a gente precisa conversar com essas pessoas. Então, essa aqui é perfeita. Trocar o sujeito no masculino pela palavra você. Cabe ao passageiro reservar o assento. Você reserva o seu assento. Fica muito mais direto, muito mais conversacional e muito mais envolvente aquele diálogo ali. E a última dica que eu trago é agradeça sem marcar o gênero da sua empresa. Quem traz essa dica, na verdade, é o André Fischer. Eu vou falar dele aqui mais para frente. E ele coloca que mesmo que a sua empresa, aí no caso o seu bot, que está representando a sua empresa, se ele tem essa identificação com o gênero masculino, talvez seja interessante você, no diálogo, não agradecer reafirmando esse gênero, já que a gente está tentando deixar as coisas mais suaves, não ter essa afirmação de gênero tão forte, seria bacana, talvez, em vez da gente falar obrigado pelo contato, a gente falar agradecendo o seu contato. Fica bem mais simpático, fica mais coletivo e não tem essa necessidade de marcar esse gênero. E aí uma dúvida que muita gente fica, né? Mas e os parênteses? Era comum a gente ver isso até hoje, a gente vê, né? O a cliente sabe que ele a é muito importante para nós. Os parênteses, na minha visão, eles são uma tentativa muito simplista de ter uma linguagem inclusiva. Tem a questão dos softwares, leitores de tela, mais uma vez, que a gente está falando de incluir todas as pessoas. Então, a gente também tem que incluir, não só pensando em gênero, mas pensando em acessibilidade. E aí, os softwares não vão fazer a leitura correta, vai ficar confuso, visualmente não fica bom. Então, tudo aquilo que a gente pensou dessa dificuldade um pouquinho da linguagem neutra, a gente traz para cá para o uso dos parênteses. A nossa língua é muito rica. E aí, quanto mais exercício a gente vai fazendo para tentar deixar as coisas mais inclusivas, isso vai se tornando mais natural e aí a gente pode dispensar esse tipo de recurso que já não é mais tão efetivo. Eu trago aqui alguns exemplos reais de bots para a gente ver que a linguagem inclusiva ela está nos detalhes. Aqui a Lu do Magalu me avisando que o meu produto tinha saído para entrega. E aí ela traz uma observação muito bacana, falando que nesse momento ela veio aqui para me tranquilizar, reforçando medidas preventivas para garantir a saúde de todo mundo, da coleta dos produtos no centro de distribuição até as entregas nas casas dos nossos clientes. Olhando rapidamente, ela está com uma linguagem tão conversacional, dizendo que vim aqui para te tranquilizar, que ela poderia falar assim, do centro de distribuição até a entrega na sua casa. Acabou, ficou bem mais inclusiva. O Easy é um banheiro inteligente para cachorros, e aí o chatbot estava lá conversando com ele, tive um probleminha, tive uma dúvida, e a opção 6, falar com um humano. A gente poderia falar com uma pessoa. E aí ele coloca, certo, logo um de nossos atendentes irá te auxiliar. Eu poderia falar o quê? Alguém da nossa equipe. Tira essa marca do masculino. O iFood começou muito bem aqui, me dizendo que 31 pessoas já ganharam 365 dias de iFood grátis. Mas depois ele fala que eu, Paloma, posso ser o próximo da lista. Estão vendo como é que pega no detalhe? Então aqui a gente podia falar 31 sortudos e sortudas, porque essa repetição não é errada, ela inclusive até denota um posicionamento de linguagem inclusiva. E aí embaixo colocar que eu posso ser a próxima pessoa da lista a levar o prêmio.
E aqui o Banco do Brasil, que faz uso da dica de ouro lá que eu falei, que é conversar com uma pessoa. Você pode falar com uma pessoa. Aí ficou bem mais inclusive, não falar com um atendente. Se vocês querem mais dicas, eu super recomendo o Manual Prático de Linguagem Inclusiva do André Fischer, que eu citei, e o Manual para Uso Não Sexista da Linguagem, O que Bem se Diz, Bem se Entende, que também é excelente. São dois materiais de uma riqueza que ajudam muito o nosso fazer aí como designers conversacionais, como UX writers. Então, depois de toda essa fala, desse contexto histórico, desses exemplos, dessas dicas, eu devolvo para vocês a pergunta que abriu aqui a nossa palestra de hoje, questionando: e aí, o seu bot, ele é inclusivo? Se ele é, que bom! Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado mais alguma coisa para o fazer de vocês. E se ele ainda não é, que eu tenha ajudado de alguma forma para que vocês comecem a olhar com mais carinho para essa questão, para poder sempre incluir todo mundo, todas as pessoas, para que elas se sintam acolhidas, engajadas na conversa e que os objetivos de vocês e do negócio sejam atendidos da melhor forma. Eu agradeço muito novamente a audiência e agradeço muito a Bots Brasil por essa oportunidade. Até a próxima, gente!